Olá pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma live bem bacana aí. Hoje nós vamos falar aí com Enzo Orniani, ele é estudante é, é, de jornalismo. Então, para quem aí, para esses futuros aí, é, é, esses futuros jovens aí que estão querendo aí, estão se decidindo para onde vai, para onde não vai. Vocês vão ouvir aqui um pouquinho do que o Enzo vai conversar com vocês aqui e vai mostrar para vocês por que do jornalismo, né? Então vai ser um bate-papo bem bacana aí. Não perca, a gente vai falar com ele, já, acho que ele já está até aqui já, a gente vai convidar ele. E não se esqueçam, pessoal, amanhã nós temos um bate-papo também a meio-dia, né? Vamos estar falando aí com a Tamires, que também vocês vão ver que história de superação. Beleza, pessoal? Vamos ver se a gente consegue já convidar o Enzo aqui para a gente não perder nenhum segundo, que hoje o bate-papo vai ser ele. Aguardar um pouquinho aí. Nosso convidado Enzo. E aí, galera? Opa! Boa noite, Enzo. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Esse cenário aí é só campeão que vai Pois nesse é, cenário, hein? cenário que é conhecido. É, né? Aham. Bom, Enzo, eu primeiro queria agradecer aí por você ter aceito o nosso convite aí para a gente falar um pouquinho com a gente aqui. A gente sempre está abordando aqui sempre muitos assuntos bacanas e a gente resolveu falar um pouquinho com o Enzo da história bacana que você está passando, que você está vivendo aí na sua vida, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falar para o pessoal aí quem é o Enzo. E a gente fez a propaganda, mas não falei, mas o pessoal deve ter ganhado pelo sobrenome, né? Sim, é. Então, quem é o Enzo aí? Conta pra gente um pouquinho aí, Enzo. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado. Primeiramente, eu que agradeço esse convite. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre jornalismo, ainda mais num momento como esse que a gente está passando por tudo isso. E, bom, meu nome é Enzo de Castro Urniani. Acho que o cenário e meu sobrenome entregaram um pouquinho, né? Eu sou filho do César Urniani. E eu tenho 17 anos e estou cursando o primeiro ano de jornalismo na PUC Campinas. Olha só, hein? Ô Enzo, o que tá te trazendo assim de conteúdo, né? Para você que está fazendo um jornalismo, você está vivendo o jornalismo na sua vida porque, pô, você é filho do Cezinha, o Cezinha tem que estar sempre gravando, grava os canais dele, e a gente está vendo aí que você está tendo um laboratório melhor que isso impossível, né, cara? Você que está fazendo Sim, os vídeos do seu pai aí, e esses dias eu estava notando aí, cara, você está bem desenvolvido. Parece que você já nasceu no jornalismo, né? Então, como que tá sendo para você, cara, esse bate-papo com o seu pai aí? Como é que tá sendo, cara? tá sendo perfeito, né? Acho que todo mundo queria ter essa oportunidade, todo mundo que está cursando jornalismo queria ter esse laboratório para treinar assim já logo de início, né? Que por conta de toda essa pandemia eu venho ajudando meu pai com os treinamentos online dele, algumas gravações do outro esporte a gente está fazendo aqui também. Então é incrível, não tem nem o que Bacana. falar. E o que levou você? Porque a gente viu aí que há um tempos atrás aí você foi para fora do país, né? Fazer o intercâmbio, ver como está funcionando fora do país. E o que te levou a isso? O que te levou a jornalismo? Então, até mais ou menos a metade do meu intercâmbio, né, que foi o começo do meu terceiro ano, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, não. Mas desde os meus 8 anos, mais ou menos, eu adoro futebol. Futebol, para mim, eu torço, eu assisto. Nossa, futebol, ainda mais na Europa, assim, eu acompanho bastante. E, querendo ou não, né, teve um pouquinho da influência ali do César, do meu pai, não teve como, né? Acho que tá no sangue também a comunicação. E aí foi por isso, foi por causa do esporte mesmo. E o bacana, né, Enzo? O bacana é que o tempo que você estava lá, né, a gente ia assistir uma palestra aqui do Cezinha aí, e quando ele falava do teu nome, cara, não tem jeito, né? Ele conseguia fazer a gente sair chorando, né? Sim, sim, fiquei sabendo. E o seu pai aí, ele deixa bem público, né, que ele, um dos fatores que levou ele a voltar a correr novamente
foi a sua influência, né, cara? Uma simples frase que você falou para ele, Foi. no seu bate-papo aí na sua casa, e ele retomou tudo o que ele já tinha vivido, né, cara, de história de campeão. Ele tá vivendo tudo de novo. Sim. Cara, para um pai, né, meu? Para um pai, eu acho que não tem orgulho melhor, né? É, Como que você recebeu isso, Enzo? então, meu pai fala bastante sobre isso, né? Que eu nunca acompanhei de verdade meu pai nas corridas, porque quando ele corria, eu era muito pequeno. Eu não conseguia entender como é que funcionava tudo isso. E um pouco antes de eu viajar, a gente estava conversando assim, e uma conversa assim, normal, eu só falei, nossa, eu acho que seria muito legal se você voltasse a correr, sabe? Para eu assistir, assim, mas foi. Só joguei no ar, assim, e acabou que. Acho que, sei lá, coisa do destino, sabe? Tudo se encaixou e a gente tá. Aí eu voltei dos Estados Unidos, ele já foi correr em Portugal, que foi a primeira corrida que eu vi, e foi a primeira corrida que eu vi meu pai ganhando, que eu tava nos boxes e tal, e foi muito incrível. É uma sensação maravilhosa, né? Sim, É, ô Enzo, no jornalismo, agora a gente está vendo aí, por exemplo, as redes sociais hoje, nós estamos aí cheio de pessoas aí interagindo em live, fazendo live para conhecimento, aproveitando a pandemia, né? E sim, querendo ou não querendo, a gente vê aí muitas pessoas aí com foco no jornalismo, né? Porque o jornalismo sim. ele ensina muita coisa, né? Ele ensina a postura, ensina o jeito de você falar, o laboratório, né? Como que você vê, o Enzo? O que está te mudando aí nesse primeiro ano fazendo jornalismo? Sim, eu acho muito bacana que agora, mas nesse momento, tá todo mundo procurando começar a entender mais as coisas, ser mais politizado. Eu acho que assim eu posso dizer. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente lê na internet, porque assim como também qualquer profissão, existe bons profissionais e maus profissionais. Então, isso a faculdade, o curso de jornalismo ensina bastante a gente averiguar os fatos, não compartilhar qualquer coisa, sabe? Acho que isso é muito importante. Principalmente a fake news, né, também, né, Sim, Enzo? A gente vê que, principalmente aqui no nosso país, aqui, a gente vê que a fake news é uma pandemia também, né? A sim, gente vê aí muitas pessoas aí repostam aí mensagens que às vezes não sabem de onde vem. E isso já mesmo. aconteceu aí muitas pessoas perderem a vida, pessoas serem aí assassinadas aí simplesmente por não ter cometido esse Uhum. fato, os fatos, né? O que o jornalismo mostra a respeito da fake news? O que ela está te ensinando aí a você procurar mais? Fala um pouquinho mais sobre isso daí, até para quem está assistindo aí, para muitas pessoas aí que fazem aí, tem página nas redes sociais, por isso que eu fiz muita questão de falar com você, para Uhum. falar um pouquinho sobre jornalismo, que eu acho muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das fake news. Bom, logo que você entra na faculdade, a primeira coisa que você aprende para você publicar alguma coisa, você precisa ter fonte. Mensagem no grupo da família não é fonte. Wikipedia não é fonte. Então, se você recebe alguma coisa, você tem que averiguar, pesquisa no Google, pesquisa se o site que você está vendo é um site confiável, entendeu? Não é simples assim Né? Não é receber notícia, né, Enzo? e sair Receber espalhando aí, por aí. postando, né? E a gente sabe que o jornalista ele tem muita influência sobre as pessoas, né? Ele Sim, tem muito o que você fala numa rede social, o que você fala num programa de televisão, você tem que ser minuciosamente criterioso, né, para poder levar uma informação para essa informação não te derrubar, né? Que a gente sim. costuma falar, né? E você no jornalismo, você já tem um foco já, Enzo? Você tem algum foco? Você quer ir mais apresentador, radialista? Você já tem algum foco mais ou menos ou ainda não? Você ainda está se preparando ainda? Então, quando eu entrei, eu fui focado em trabalhar nessa área do futebol e tá lá, sabe?
todos os dias nos clubes, não mesa redonda, essas coisas. Eu queria ir lá cobrir os clubes e tal. Só que depois que você entra, não tem jeito. A parte política do jornalismo é muito bacana. É muito difícil, mas também atrai bastante. Então, eu tô nesse meio termo aí. Se eu fico no esporte, se eu tento alguma coisa, né, um jornalístico ali, da parte política, sabe? Certo. E ela tá, ela ainda, acho que com certeza ainda. Quantos anos é o jornalismo? São 4 anos. 4 anos. Ainda tem bastante ainda para. Sim, É, você tem uma vantagem que você está fazendo um baita de um laboratório, né, meu amigo? sim, com Aí, certeza. é, Tem é, nem o que reclamar. é, suas influências aí são as melhores possíveis. Sim. E o bacana, Enzo, que a gente vê aí que a importância do papel da família na vida da gente que está crescendo, né? Você, Uhum. outro dia, você era uma criança, né? Você vê agora, você já foi fazer intercâmbio, você já foi conhecer como é fora do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Enzo, como que foi essa experiência para você sair fora do país, ter uma outra família, né? Que é chamado assim, né? Um outro Uhum. pai, outra mãe. O que acrescentou para você? Fala, conta um pouquinho para a gente. Então, eu morei 10 meses, né, em Oklahoma, que é um estado nos Estados Unidos, né, um estado mais rural, e onde eu morava tinha 1.500 habitantes. Então, tinha ninguém. Era uma área bem. Eu ainda morava isolado da cidade. A cidade já tinha 1.500 habitantes, eu morava isolado. Então, mudou completamente o que eu vivi. Eu tive que me adaptar e ir de cabeça aberta, sabe? E eu acho que ficar 10 meses longe da minha mãe e do meu pai é aquele seguinte negócio, né? Você só dá valor quando não tá com você. Então, eu acho que a gente voltou mais forte, eu voltei também mais amadurecido, sabe? E, cara, eu acho que, assim, se você tiver condições e tal, tem que fazer pelo menos 3 meses de intercâmbio, eu acho que vale a pena. E para você, o que você, quando você voltou aí, você, com certeza, a gente vem pensando muito no papel da família, né? A importância aí dos nossos pais, seja lá qual for aí a nossa família. E você, quando você retornou, o que você tirou de experiência? Conta aí para quem vai fazer intercâmbio, como que você conseguiu? Porque, meu, ficar um dia, uma semana longe da família já é demais. Às vezes a gente vai para a praia aqui do lado, né, faz uma Sim, falta do caramba. 10 meses é uma sim. eternidade, né? O que você fez lá, Enzo, para poder tentar ir falar, pai, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Então, as primeiras semanas sempre são muito difíceis, sabe? Você acha que você não vai se acostumar, que as pessoas na escola não vão ligar para você, mas aí você tem que superar seus medos. Você tem que ir, começar a falar inglês, conversar com o pessoal. Pelo menos lá onde eu morava, se eu falava que eu era brasileiro, a galera abraçava de uma forma assim, e você tem que começar a viver a vida da família. Por isso você tem que ir com a cabeça muito aberta, porque às vezes você vai pegar uma família que tem a religião diferente da sua, tem costumes diferentes dos seus, a vida completamente diferente da sua. Então você tem que cair de cabeça e curtir, porque depois só fica saudade só. E E teve agora algum tá fato difícil aí, de viajar, né? né? Teve algum fato aí, Enzo, que você pode contar pra gente aí? Pessoal, quem quiser mandar pergunta já pode ir perguntando aqui. Já tem uma pergunta aqui pro Israel, já vou fazer já. Tem algum fato curioso aí? Quando você chegou lá, você falou assim: puta merda, cara, e agora? O que eu vou fazer? Uma coisa que você lembra assim que você falou: será que eu vou me adaptar? Então, é que esse fato de eu morar muito longe da cidade era. Meus vizinhos era gado, só tinha gado e mato, era só isso. Nossa, Então, eu cheguei na casa e eu falei, nossa, não vai dar certo, porque, né, tô acostumado com um pouco de barulho e tal, eu falei, não vai rolar, tô no meio do nada, não tem como dar certo. E no final deu super certo. nossa, bacana. Enzo, eu tenho uma pergunta aqui para você do Israel Drive aí. Tá fazendo o seguinte, a pergunta. Ó.
pergunta para ele como foi ver o seu pai vencer uma corrida pela primeira vez. Tenta descrever um Ah, pouquinho essa emoção. é que acho que tudo que aconteceu deixou mais bonito, sabe? Porque foi a primeira corrida que foi ver. A gente estava em Portugal, né? Autódromo de Estoril, onde o Ayrton Senna ganhou a primeira corrida dele. Então, e meu pai foi campeão, né, da Endurance, ganhou também essa etapa. Então, nossa, a hora que você vê o carro passando ali a linha de chegada, é até difícil descrever o que você, sabe? Passa tanta coisa na cabeça. E eu ainda entreguei o troféu, fui lá, tremendo um pouco, mas entreguei o troféu, foi bem bacana. Enzo, eu tenho uma pergunta para você assim, cara, que desde o dia que eu conversei com você, que eu te convidei, eu fiquei com aquela imagem na cabeça e eu falei, meu, essa pergunta, a gente perde o amigo, mas não perde a pergunta. Sim, Recentemente aí, o seu pai postou uma foto que você tá, ele tá de capacete, que é a foto da nossa isso chamada aqui, aqui. né, ó, acho que dá pra ver aqui. Exatamente. Agora, Enzo, até arrepia a gente que vai fazer a pergunta. O que você estava pensando nessa hora? O que você pensou? O que seu pai falou para você? O que você falou para ele? Conta aí um pouquinho essa fotografia, o que significa. Cara, foi muito automático, sabe? Ele saiu do carro, eu não pensei duas vezes, ele também não, a gente se abraçou, a gente agradeceu a oportunidade que a gente estava tendo, eu falei que estava muito orgulhoso, ele estava muito feliz também, então foi algo assim, sabe, imediato, não tinha como ser de outra maneira. É muito bacana. É uma coisa que você vai guardar pro resto da tua vida, né? Com certeza. Imagina aí você sempre lembrar do seu pai aí como uma pessoa que faz a diferença na vida de todo mundo, né, cara? Porque Sim. uma coisa é você ter o seu pai do teu lado, outra coisa é o que o seu pai significa para as pessoas, né? A sua mãe também, está até aqui Uhum. nos comentários aqui. Sim. Eu não a conheço, mas vejo que ela sempre dá muito apoio para vocês aí, tanto para você quanto para o seu pai. E o seu pai, quando você chegar no futuro, você vai poder olhar para trás e ver tudo que o seu pai construiu, né? As vidas que ele impactou, porque ele impacta muitas vidas das pessoas com a forma simples de ser. A gente fala aqui, né, a forma maloqueiro de ser, Sim. porque quem conhece o César sabe que ele não tem frescura, ele para na rua para conversar com todo mundo, né? Eu, Uhum. quando eu conheci ele, olha, eu sempre trabalhei com artista, Enzo. Eu sempre trabalhei com artista, tanto é que meu apelido nas redes sociais era motorista dos artistas. Uhum. E eu sempre falei com ele pelas redes sociais e eu lembro que a primeira vez que eu conheci o seu pai foi no Welcome Tomorrow, um evento que teve aqui na Marginal. E eu lembro que quando eu vi ele, cara, eu paralisei. Paralisei, ele pegou o celular da minha mão, falou, vamos fazer um vídeo aqui. Cara, eu olhava Sim. pra cara dele assim, eu falava, não é possível, cara, que esse cara é o mesmo da televisão, a humildade, né? Uhum. Você vê isso no seu pai, cara? Você vê esse impacto que ele faz nas pessoas? Você vê isso? Ah, com certeza. É que assim, pra mim, né, ele é meu pai. Mas pra muita gente, ele é o cara que tá lá todo domingo na casa da pessoa, dando dicas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. E as pessoas até assustam de ver como ele é tranquilo, assim, sabe? Ele trata você de igual para igual. Não tem essa É dele verdade. ser piloto e tal. Ele vai se igualar a você. Verdade. E eu até costumo falar aqui que eu me identifiquei tanto com ele, cara. Principalmente no profissional, eu divulgo tudo dele porque, cara, eu acho um cara que fala de um assunto com uma propriedade, não pensa, não para pensar. Você perguntar para ele por que aquela arruela vai lá em cima, o cara responde de primeira, não tem, né? Eu costumo falar para ele que ele é a inspiração de vida para um monte de gente, tanto no Sim, profissional concordo. quanto na vida familiar, né? Ele impacta muito. Eu costumo falar, até nas minhas palestras, que é muito bom você estar rodeado de pessoas assim, pessoas ricas de informações, né? Uhum. Enzo, como que está sendo para você aí? A gente está vendo que vocês estão gravando um quadro aí que o Cezinha está colocando aí nas redes sociais dele, que ele vai testar um determinado carro
né? Que o pessoal pede, e você vai lá auxiliando ele na gravação, né? Como que está sendo isso para você? Conta um pouquinho desse quadro que vocês estão fazendo aí. Isso é o Live Dentro do Carro com o César Dorniani. Eu e meu pai, a gente faz uma live dentro do carro. A gente vai testar, toda vez a gente testa um carro diferente. E eu tô lá para ajudar ele na interação, as perguntas, responder as perguntas de todo mundo que tá mandando aí. E tá sendo incrível, assim, eu tô adorando fazer. É muito legal. Ainda mais poder interagir com o público dele, sabe? E as pessoas me reconhecerem, eu acho massa. E como que você está sentindo isso, Enzo? Você está sentindo que isso está te enriquecendo aí até para a sua faculdade? Você está sentindo que está te ajudando muito? Eu acho que para você o laboratório vai ser, meu, quando você tiver que fazer um TCC, algum projeto aí, acho que para você vai tirar de letra por esse conhecimento que Sim. você está tendo com ele, né? E me ajuda muito a me soltar, sabe? Às vezes eu sou um pouco assim para aparecer nas câmeras e tal, mas esse projeto tá evoluindo bastante, assim. Meu contato com ele e com o curso também tá me ajudando muito. É muito bacana, Enzo. Tem uma outra perguntinha para você aqui, ó. Se você já teve vontade de ser piloto? Então, vou ser sincero, nunca tive. É, Eu tenho um pouco de medo, assim. Eu gosto muito de assistir, gosto muito de ver meu pai correndo, mas acho que você vai ficar para ele aí. Só vou acompanhar, só. Senão não dá. melhor do lado de fora, né, Enzo? Isso, não, só assistindo, só tá ótimo. Torcer é mais fácil. Uhum. E, e, Enzo, você na faculdade que está fazendo aí, a gente resolveu até falar com você. A gente sabe que tem muitos jovens aí que também assistem nossos canais aí nas redes sociais e sabe que muita gente está com aquele ponto de interrogação na cabeça. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Cara, eu tenho 43 anos, vou fazer uma faculdade o ano que vem, também estou nesse ponto de interrogação, ou seja, não tem idade, cara. Né? Não tem Não. idade. Então eu falei, não, eu quero falar com o Enzo, porque, meu, tudo para ele é novo, ele está fazendo uma faculdade de jornalismo, é uma coisa bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, Enzo, se as pessoas ainda estão querendo, ainda tem uma série de dúvidas aí, né? O que é o jornalismo? O que você indica para essa galera que está te assistindo agora aí? Então, para você ser jornalista em si, hoje em dia, você não precisa de um certificado, você não precisa ter se formado. Mas aí você pensa, toda profissão você precisa saber o mínimo possível. E se você não tem uma faculdade, você não vai ser um bom profissional. Pensando no lado do jornalismo, e acho que na maioria das profissões você tem que fazer um curso, você tem que se especializar. Eu sei que tem gente que não tem tempo, mas tenta uma faculdade online, sabe? Corre atrás, eu acho muito importante. Ah, bem bacana. E ô Enzo, e ser filho de um piloto, né? Ser filho de um piloto aí, a história que seu pai tem aí, a bagagem que ele tem, cara, não começou ontem, né? Tanto tá na Uhum. televisão, quanto ser reconhecido por um monte de pessoas. Como é ser filho do Sérgio Orniani, piloto profissional? Como é ser filho dele? Tem muita cobrança? Você está tendo cobrança já? Na verdade, não, assim, como eu já acostumei, né? Eu nem percebo, assim, mas quando a gente vai nessas corridas, nos eventos, você fala, caramba, ele é um cara muito influente na vida das pessoas. Mas cobrança não tem nenhuma, não. Se eu quiser dirigir, ele vai levar numa boa, se eu não quiser também, sabe? É tranquilo. E ele também não, ele também é tranquilo assim, ou ele tem sempre, porque normalmente, cara, a gente sabe que seu pai é muito perfeccionista, né, cara? Sim. Pelo menos no profissional. E ele tá sempre em cima de você aí, ó, Enzo, cuidado com isso, Enzo, tem aquele toque de bastidores aí. Ah, tem sim, né? Às vezes, mas tem que ter, né? Às vezes gravando aqui para o Autosport, para os e-learnings dele, eu ajudo ele a gravar, né, na câmera, às vezes eu faço alguma coisa errada, ele me dá um toque e tal. Mas eu acho que é preciso mesmo ter essa atenção maior, assim. Ah, entendi. Você comentou aí que você gosta do futebol, né, Enzo?
futebol ainda mexe um pouquinho com você. Quando você é formado aí, se você for seguir aí a área do jornalismo, no caso do futebol, né? Você pretende assim seguir qual área? Quando você tiver narrar o jogo, tá lá dentro, entrevistar, falar, qual área que você acha que você se identifica mais agora? Assim, agora, acho que desde a hora que eu entrei na faculdade é repórter de campo. Eu tenho muita vontade de estar lá no campo, conversar com os jogadores. Acho que se eu fosse para a área do esporte mesmo, é isso que eu gostaria de fazer. E fora do Brasil? No Brasil vai ficar o ponto de interrogação aqui. Quem quiser vai ter que te conhecer. Mas fora do Brasil, Uhum. tem algum time aí que te chama atenção? Que você fala, poxa, esse eu queria ver ali, eu queria estar ali como profissional já. Tem algum time de futebol aí do Enzo do coração aí? Cara, eu gosto muito do Milan, porque eu gosto muito do Ibra. Então, eu acho que quando o Ibra jogava no Milan, eu gostava muito de acompanhar, e aí eu gosto até hoje do Milan. E agora, desses jogadores, dessa nova geração que está vindo aí, de jogadores, né? Tanto brasileiros quanto no exterior. Como que você está vendo isso, Enzo? Você que gosta bastante de futebol aí, como que você está vendo essa galera nova aí? Estão tendo que se adaptar aí, né, em casa, por causa da Sim. pandemia. Tem jogadores aí que estão treinando em casa, estão se reinventando em casa, né? Como é que você vê Sim. isso, Enzo? É, eu acho que é um momento novo para todo mundo, né? Então, e eles não podem parar de jeito nenhum. E a gente está com uma leva muito boa de jogadores jovens, né? Tem Jadon Sancho do Borussia, que fez 3 gols ontem. Aqui no Brasil também tem o Gabriel Veron do Palmeiras. Tem muita gente boa vindo aí por aí. Na Europa também, mas é o jeito, né? Todo mundo tá tentando se reinventar agora. Verdade. E a nível de estádio de futebol, a gente sabe que, cara, se aqui no Brasil a gente tem esse amor pelo futebol, né? Um amor que ultrapassa barreiras, a gente sabe que fora do Brasil aí também, meu, é coisa de louco, né? Tem Uhum, países aí que chega a parar, né? Para assistir sim. jogos aí. Você vê aqueles estádios, aquela gritaria ensurdecedora. Você já chegou a assistir algum jogo fora do Brasil, Enzo? Fora do Brasil, não. Tenho muita vontade, mas ainda não. Ah, você não chegou. E você vê alguma diferença aí nos estádios aí, tanto no nosso país quanto fora? A gente sabe que as tecnologias são maiores, tudo. Sim. Mas como que você vê isso daí, a nível de Assim, tecnologia? a nível de tecnologia, eu acho que a gente não está muito atrás ainda. É, tem alguns estádios bons aqui, tanto do Palmeiras, do Corinthians, são estádios bem bacana. Agora, se você for falar de torcida, eu acho que nada se compara a uma Libertadores ou algo do tipo, assim. É uma coisa muito, muito ligada ao time. E você se sente preparado, Enzo, para estar ali no campo ali, uma final de Libertadores, Enzo, repórter, você se vê, você se coloca nesse cenário? Então, eu acho que eu ainda preciso aprender bastante coisa, mas se me chamar, eu vou, não tem problema nenhum, aceito e tá tranquilo. Olha aí, hein, pessoal, quem estiver assistindo aí o nosso bate-papo aqui, Ixi, ó, é só entrar em contato com o Enzo manda aí. aí. Aí, já tá abertos aí a parcerias, Enzo. É Bom, isso. Enzo, vamos, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o nosso foco, que era mais o jornalismo, né? Você disse aí, bem no começo do nosso bate-papo aqui, que você ainda estava pensando no jornalismo ainda, em outras possibilidades, né? E o que te levou a fazer jornalismo teve influência, no caso do seu pai, de sua mãe, teve a opinião deles ali, ou não? Você falou, olha, eu vou fazer jornalismo por determinado assunto, como que foi? Então, eu acho, chegou um momento que eu falei, eu acho que eu me decidi, eu vou fazer jornalismo porque eu gosto de futebol, não sou tão bom assim com os pés, então vou partir para o jornalismo esportivo por conta disso. E eles abraçaram na hora. Se eu tivesse escolhido qualquer outra profissão, eles iam abraçar também. Aqui não tem esse problema, não. Nossa, bacana, né?
É, é, e o legal, né, o Enzo, que você vê, a gente começa a entrar numa série aí de discussões, né? E a base sempre da gente é sempre a casa, né? Os pais, os familiares, né? Que sempre a gente tem, quando a gente tem aquele ponto de interrogação, a gente pode estar casado, a gente pode estar com um monte de gente aí, mas a gente sempre volta ali para a mãe, para o pai, para perguntar olha, aquela decisão final, né? O que que você acha? Você também é assim, Enzo? Sim, com certeza, ainda mais, né? Eu querendo seguir essa carreira aí, querendo ou não, meu pai, ele não é jornalista, mas ele faz um papel de jornalista também, de repórter. Então, ele me ajudou bastante quando eu quis seguir essa carreira. Cara, e cá para nós, ele não é jornalista, mas põe muito jornalista no Com bolso, né, certeza, cara? com certeza. Porque eu costumo aqui, quando eu vou dar palestra, cara, eu lembro sempre da forma dele falar. Eu lembro que ele sempre fala, até as pessoas que têm problema de audição, eu sei que eu tenho parentes aqui que têm problema de audição, eu sei que eles lêem os lábios, né, a forma que você fala. E é mó Uhum. barato. Sempre lembro do Cezinha falando, olha, você tem que olhar a marcha certa, o jeito de falar, né? Você vê que é um jeito que as pessoas entendem, é uma comunicação bem bacana, né? Sim. E o que significa para você, Enzo? Eu queria que, antes de você olhar um pouquinho para trás, eu vou terminar de fazer a pergunta, eu queria que você desse uma viradinha para trás e falasse um pouquinho para mim o que significa esse cenário atrás de você aí. O que Certo, significa isso então, para você? Ó? aqui tem, acho que dá pra ver aqui, né? Tem vários troféus do meu pai aqui, alguns capacetes. Aqui tá o macacão que ele tá usando agora na Porsche Cup. Cara, apesar de eu não ter visto todas as conquistas, né? Eu vi mais agora só na Porsche. Eu tenho muito orgulho, sabe? É, são poucas pessoas que podem ter essa oportunidade que eu tenho de estar acompanhando de tão de perto assim. É um trabalho tão fantástico que meu pai faz que tá ele entra na casa de milhões e milhões de brasileiros todo domingo de manhã. Então eu acho fantástico. Tem bastante gente mandando pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A gente tá com um monte de gente entrando aqui ao vivo. Pessoal do Auto Suporte BR, Robson Maciel, uma galerinha aqui, ó, tudo mandando uma boa noite para você aqui. Boa noite Deixa eu aí, ver se. rapaziada. Aí, ó. Fabiola também está entrando agora. Bom, pessoal, nós estamos batendo um papo aqui com o Enzo Urniani, que aí é estudante de jornalismo, e está falando um pouquinho para vocês aí, para vocês verem como a gente não fala só de transporte, não fala só de ônibus, não fala só de caminhão. Nós estamos falando aí com os filhos dos caminhoneiros, os filhos dos motoristas de ônibus, aquele que tem vontade de fazer uma faculdade, não sabe o que vai fazer. Então, onde eu vou? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Enzo, qual a dica que você pode deixar para o pessoal aí quando for pensar numa faculdade? Que tem muitas pessoas que, infelizmente, optam por faculdades aí, ou porque o pai pede, ou porque a mãe pede, ou porque o tio influenciou. E muitas vezes entra na faculdade e não é aquilo que a pessoa quer, né, Enzo? Fala, pô, o que eu estou fazendo nesse cenário que eu não sei o que, que é, né? O que você pode dar dica para essa rapaziada que está te vendo aí, para eles prestarem um pouquinho mais atenção? Qual o tópico que você pode falar para eles? Olha, leva em consideração isso, ou aquilo outro, vai procurar aí saber o que, que é antes de entrar numa faculdade. Bom, eu acho que primeiramente você não pode ser influenciado. Se você for influenciado, se você está fazendo porque seu pai mandou, porque sua mãe mandou, eu acho que você não vai ser um bom profissional se você estiver fazendo por obrigação. E também não pode ter medo de querer trancar o curso. Se você está achando que não é aquilo que é para você, se você não gostou, tranca. Todo ano tem Enem, todo ano tem vestibular. E foi o que você falou, não tem idade para fazer faculdade. Se você acha que você está muito velho para fazer faculdade, não tem essa. Sim, sempre tem idade para aprender. Acho que não tem essa. Verdade, verdade. Você falou uma coisa bacana, Enzo. Não existe
idade para ganhar conhecimento, né? Não existe idade para sim, você se formar, não existe. Isso daí é uma burocracia que quem vê isso daí, infelizmente, a gente não sabe por quê. Mas a gente uhum, vê aqui que muitas pessoas aí, é o que você falou, são influenciadas, né? Muitos pais aí que são apresentadores de televisão, tem que fazer o jornalismo. O cara que trabalha com comércio exterior, não, tem que fazer o comércio exterior, né? Então é muito bacana essa imparcialidade dos pais, né? Tá falando, uhum, olha, qual faculdade você vai fazer? Eu vou fazer jornalismo. Tá lá apoiando, né? Sempre. sim. Isso é muito bacana. Enzo, eu queria aí perguntar para você também qual o fato importante da tua vida. Você tem 17 anos, né, você falou, né? Tá com 17 anos. Qual foi o fato da tua vida que você tem assim lembrança e você parou para, somente para você que já foi para fora do país, né, estudar fora, que você falou assim, o meu pai e a minha mãe, eu preciso deles, cara. Você já se teve alguma situação de você falar assim, meu, cadê o meu pai e a minha mãe, cara? Você já teve nessa situação? Sim, é, eu acho que quando eu fui fazer intercâmbio, eu acho que foi que abriu minha mente. Na primeira semana, acho que nas 3 primeiras semanas eu mandava mensagem, falava, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. E meus pais me apoiavam muito, falavam, não, a gente confia em você, vai dar tudo certo. E eu sei que eu fui acostumando, né? Fui tendo minha vida lá, tudo certo. Eles sofreram muito aqui, né? E eu acabei tendo minha vida lá. Eu sei que quando eles chegaram lá, eu não aguentei. Eles ficaram tranquilos e eu comecei a chorar, chorar. E aí eu percebi que eles são essenciais na minha vida e não tem como. Eu queria até, agora que a gente está chegando já no finalzinho do nosso bate-papo, Enzo, eu gostaria que você falasse uma palavra aí para o seu pai, para sua mãe, que com certeza são aí os seus maiores ídolos aí na vida, né? Eu Sim, queria que você deixasse um recado para os dois. Que daqui 10, 20 anos eu vou querer te fazer uma entrevista de novo, fazer uma live novamente, e eu gostaria de colocar esse vídeo para você ver daqui 20 anos. Esse mesmo recado que você vai dar para o seu pai e para sua mãe. São as pessoas importantes na tua vida. Manda ver. bom, o meu pai, né? Os dois estão assistindo aí. Cara, meu pai, ele me ajuda tanto. Acho que vocês não têm ideia do quanto que ele me ajuda profissionalmente, na vida pessoal. Ele já viveu muita coisa. Ele, sabe, eu só tenho orgulho. Acho que a palavra é essa. Não tem outra palavra se não for orgulho. E agora minha mãe, cara, minha mãe é assim, a gente é muito parceiro. A gente tá sempre junto, eu e minha mãe. Ela tirou, a vida dela foi cuidar de mim, e do meu pai. Então, assim, ela é muito especial e, cara, tinha que ser mãe e pai, tinha que ser pro resto da vida. Essa é a verdade. A gente sempre, eu acho que a única, tem aquelas caixinhas que a gente coloca, né, Enzo, de sugestões, né? Eu tinha que Sim, colocar lá na caixinha do Papai do Céu, lá colocar essa sugestão, né? Poxa, Senhor, pai e mãe tem que ser eterno. Concorda? isso, exatamente. Concordo plenamente. Verdade. Enzo, o Enzo aí como filho de um bom piloto, o filho de uma mãe muito bacana, que te apoia sempre. Nós vamos dar um pouquinho. Ó, sua mãe tá falando assim, ó, te amo, filho. Você que é especial. Olha Que só, hein? isso, isso é incrível. É, o Enzo, ele tem aí um carro que ele gosta, aquele carro que você fala assim, aquele carro é demais, cara. Se você não quiser citar o nome também, para não. É que sabe, fica a seu critério. Mas você tem um carro aí que você fala assim, cara, aquele carro é maravilhoso, é o carro que eu quero ter. Tem alguma marca aí, algum carro específico? Ah, se a gente for pensar alto, pô, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Lamborghini, né? Mas eu gosto muito de Audi, de Mercedes, eu acho bem bacana. Qualquer uma, assim, eu estaria muito bem. A Audi também, eu confesso para você, Enzo, que a Audi é, é,
faz parte de alguns sonhos, meu, né? Sim, imagina. Você, ó, seu pai tá falando assim, ó, você tá louco, moleque? Ah, a gente vai conversar sobre isso ainda, 18 tá chegando aí. Ai, é. Ô Enzo, eu primeiro queria te agradecer demais, cara. Obrigado aí por você ter aceito aí o nosso convite. Eu tenho aqui, olha, o Lima, lá do programa do Lima, que é aí em Campinas também. Ele quer te entrevistar também. Ele achou muito bacana. Depois, se você permitir, claro, eu vou passar seu contato para ele. Ele quer te ouvir lá no programa dele. Com Eu queria que certeza. você deixasse aí, um abraço para seus pais, né, para todo mundo aí da sua família. Muito obrigado por ter aceito o convite aí do nosso grupo, falar um pouquinho da vida de um menino, né, que está batalhando para ser jornalista, que está aí tendo a oportunidade aí de ver o seu pai ser campeão, de ter uma mãe aí que está sempre do teu lado, apoiando para tudo. O César está falando assim, ó, o tio Paulo e a Fabíola estão assistindo. Você mandar um abraço para eles aí. Certo. Bom, Manda ver aí. primeiramente eu queria agradecer você por ter me convidado. Eu acho que tem que falar mesmo sobre faculdade, sobre jornalismo, são temas muito importantes. E eu queria mandar um abraço para a Fabíola, para o meu tio Paulo, para minha mãe, para meu pai, para alguns amigos meus que passaram por aqui, que eu vi. E, cara, eu acho que se você tem um sonho profissional, não profissional, abraça, pula de cabeça que vai valer a pena no final. Bacana. Enzo, aquela última perguntinha que eu fiz pro seu pai, eu vou ter que fazer para você também. Eu queria saber quem é o Enzo Uniani fora das câmeras aí. Quem é o Enzo dentro de casa? Quem é o Enzo filho? Quem é o Enzo sonhador? Quem é esse garoto que eu estou entrevistando agora? Cara, eu sou uma pessoa muito de boa com a vida, com tudo. Eu gosto de fazer as pessoas darem risada. Eu acho que esse é um dos meus grandes objetivos. Eu gosto de ver todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Não gosto de intriga. E acho que aqui dentro de casa é assim também. Acho que a gente vai levando tudo com uma leveza que é muito importante. A pandemia, Enzo, como é que tá sendo para você aí? Desculpa, já tá quase no finalzinho, hein? Como que você tá levando a pandemia aí, cara? Bom, em questão da faculdade, a gente está tendo aula online normal. É, claro, não é igual presencial, mas ainda assim dá para estudar bastante. E, cara, até assim, a gente começou a ficar mais próximo da família, né? Assim, a gente é domingo de tarde, a gente assiste 3, 4 filmes, a gente meio que teve que se reinventar um pouco aí para levar Verdade, isso né? tudo com saúde mental e física. E você continua fã do açaí ainda? Cara, gosto bastante. Eu lembro suas postagens lá, tava sempre lá. Tô lá no açaí, tô lá no açaí. Nossa. Aí agora eu peço lá no iFood, tá tudo certo. Aí sim, né? Isso que a gente fala, né? A tecnologia tá muito boa, né, cara? Principalmente hoje a gente consegue ter tudo dentro de casa sem sair dela, né, o Enzo? Sim, certeza. É isso aí. Almoço, Enzinho, jantar, obrigado, cara. mercado, tá tudo aqui. Enzo, muito obrigado pela entrevista. Pessoal aí, olha, seu pai tá falando, a sua mãe tá falando aqui, ó. Olha a Jaque aí, mandando um abraço para você. Ah, um abraço aí pra minha prima aí que tá assistindo. Olha, o Cezinha tá mandando um abraço. Cezinha, show de bola, cara. Ó, esse menino é um menino maravilhoso. Enzo, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado aí pela entrevista. Eu vou tirar o print aqui, que é o print que vai para a nossa galeria da fama. 1, 2, 3 e. Oi. Muito obrigado, Enzo. Deus te abençoe. Boa sorte na sua faculdade. Mais para frente a gente volta aí para falar um pouquinho mais com você, para você falar um pouquinho mais como tá aí o jornalismo na tua vida. Quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho do Enzo, pode curtir aí a página dele aqui, né, Enzo? Aqui no Sim, sim. Instagram. Como também curtindo lá a página do César, vocês vão ver que vai entrar uns vídeos ao vivo que são os carros que o César vai testar e vocês vão ver lá o trabalho do Enzo lá
vocês vão ouvir a voz dele, né? E ele que está aí sempre auxiliando o pai dele lá, com o pessoal que vai mandando mensagens, perguntas. Então, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Enzo, só entrar aqui no Instagram, que ele está marcado, e na página do pai dele também, que é César Uniani, que também vocês vão ver um pouquinho do trabalho do Enzo. Beleza, Enzo? Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço aí, obrigado pelo espaço. Tamo junto, qualquer coisa, a gente volta aqui e conversa É mais. isso aí. Grande guerreiro. Obrigado aí, cara. Deus te abençoe. Vocês também, valeu. É isso aí, pessoal. Essa entrevista vai lá para o nosso canal do YouTube. Um bate-papo bem bacana para vocês verem como que é um pouquinho de ser jovem, de procurar aí uma boa faculdade, de procurar aí fazer as coisas que você quer, né? Isso é muito importante. Por que eu resolvi falar isso? Vou aproveitar que a gente tem uns minutinhos aqui final, porque muitas pessoas aí vão estudar ou vão aí optar por uma carreira e muitas vezes vai pressionado, né, por algumas coisas ou pressionado pelos pais, né, e acaba optando por algo que não bate com você, né, cara? Quantas vezes você foi fazer um curso aí e você falou, meu, o que eu estou fazendo nesse curso, cara? Isso daqui não é para mim, né? Então tá aí, ó, o Enzo, filho aí de um piloto conhecido, que podia estar lá, olha, Enzo, eu quero que você seja piloto, quero que você seja piloto, quero que você seja piloto, não, né? Então ele resolveu fazer jornalismo, e jornalismo para o lado esportivo. Está tendo o apoio dos pais, então é isso que a gente tem que ter, gente. Apoiar os filhos, apoiar aí sobrinhos, apoiar os jovens aí a ter uma boa faculdade, a procurar boas faculdades, a procurar saber o que é esses cursos antes de entrar, né? Isso é muito importante, gente. Procurar saber aí, eu quero fazer jornalismo, tá bom, mas por que jornalismo? Né? Então você tem que procurar saber o que é, né? Se realmente bate com você. Beleza, pessoal? Então, deixar aqui agradecido, César, a esposa dele, que também que entrou aqui na nossa live, obrigado. Realmente é um menino de ouro mesmo. Né? Então a gente decidiu bater um papo com ele aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Por isso que a gente fez a chamada a semana inteira, a gente não falou de quem ele era filho, né, para vocês verem aí, ter a surpresa, para vocês verem quem é o Enzo, né, um menino simples, está aí ganhando a vida, está fazendo jornalismo, para a gente entender um pouquinho mais o que é o jornalismo. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos aí. O Enzo está falando aqui, obrigado pela oportunidade, Enzo, eu que agradeço. Pessoal, quem quiser seguir o Enzo nas redes sociais, tá aqui, ó, Enzo Uniani, só lá mandar convite para ele, né? E também quiser acompanhar um pouquinho do que ele está desenvolvendo aí junto com o pai dele, pode ir lá na página do César, César Uniani, né? Que vocês vão ver, poderem entrar ao vivo lá, o César está dirigindo, né? Está testando os carros, então o filho dele é que está gravando, que está interagindo com o público, passando para o César quais são as perguntas, né? Então, isso é muito bacana. Vocês vão ver lá a parceria pai-filho, parceria vencedora aí. Beleza, pessoal? Amanhã, gente, lá no, Instagram, no Facebook, no Grupo Drivers, a gente vai estar falando com a Tamires. Vocês vão conhecer também que história bacana. Uma menina que começou lá na faxina, porque ela gosta de ônibus. Ela começou sendo faxineira, gente. Né? E foi subindo, a empresa foi dando oportunidade para ela. Vocês vão ver mais amanhã. Meio-dia vai ser no Facebook, tá? Na sexta-feira, a gente vai estar fazendo um bate-papo bem bacana também com o Sargento Ferro, que é um grande especialista em trânsito. Cara, vocês vão também... Só que vai ser aqui no Instagram, tá? Então, vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho dele aí. Um trabalho muito bem feito aí nas redes sociais. Beleza, gente? Um grande abraço. Obrigado. E, lembrando, quarta-feira eu vou estar lá no YouTube do Giba, né, que é Autocan TV. Eu vou estar lá fazendo bate-papo com ele, ser entrevistado por ele. Só fera que está no canal do cara. Grandes nomes aí das indústrias aí automobilísticas. Né, e tá nós lá, sendo entrevistado. Olha que honra. Então, um grande abraço, Giba, da Autocan TV. Obrigado pelo convite.
a gente vai estar lá com o maior prazer. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. Perdeu alguma coisa do nosso bate-papo? Daqui uns 15 minutinhos está lá no nosso YouTube disponível. Beleza? Um grande abraço, obrigado por mais uma live aí. E a gente continua a nossa maratona de live falando de todos os assuntos para vocês que estão em casa aí. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima.